seu colesterol está alto? Algum médico já comentou com você sobre o colesterol ruim e você não entendeu muito bem? Então fica aqui, que neste canal eu vou te ensinar sobre a saúde do coração. O colesterol ruim, o LDL, é o que mais causa problemas cardiovasculares. Ele é uma partícula formada no fígado a partir do consumo de gordura e que então é metabolizada por algumas enzimas e acaba se depositando nas nossas artérias, especialmente as artérias do cérebro, que são as carótidas que enviam sangue para todo o nosso sistema neurológico, e as artérias coronárias, que são as nossas artérias do coração e que quando passam a ter um entupimento da luz desse vaso maior que 70%, aumenta muito o risco de infarto do miocárdio. Por outro lado, nós temos o HDL, que é o colesterol bom. Ele precisa estar idealmente acima de 40, 50, conforme a faixa etária e o sexo. E como a gente faz para ter um HDL bom? Procurando fazer exercício físico, procurando se alimentar bem. Esse HDL, que é o colesterol bom, é como se fosse uma vassourinha que vai lá limpando as nossas artérias e retirando esse acúmulo do colesterol ruim. O colesterol aumentado pode dar outros problemas também, não só no coração, como por exemplo esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Ela é muito comum também em pacientes que têm síndrome metabólica, que é o aumento da circunferência abdominal associada a outros fatores de risco presentes naquele indivíduo, como por exemplo colesterol elevado, o ruim, triglicerídeos elevado, pressão arterial elevada e glicose também desregulada, aquela tendência para diabetes. Se você não quer ficar entre essa faixa de risco, procure buscar estratégias para controlar melhor o seu colesterol. A gente sabe que o colesterol ruim aumenta com o consumo exagerado de gordura, especialmente aquelas gorduras polissaturadas, né? Alimentos com muita gordura, inclusive, por exemplo, um biscoito recheado, a gente de repente pode achar que não tem gordura, mas tem gordura também, né? As próprias carnes com muita gordura. E por outro lado, os alimentos que têm gordura boa vão ajudar muito, por exemplo, abacate, castanhas, os peixes, especialmente os peixes de água fria, por exemplo, o salmão, que a gente sabe que é mais caro, mas tem aí também uma estratégia menos cara, que é a sardinha, que é ótimo para a gente tentar melhorar esse equilíbrio entre colesterol ruim, colesterol bom, gordura ruim e gordura boa. Mas ainda voltando ao colesterol ruim, será que todo mundo tem que ser muito rigoroso para controlar esse colesterol? E a minha resposta é não. Nem todo mundo precisa ter o colesterol ruim muito baixo. Quem são as pessoas que têm que ter esse colesterol muito bem controlado? Aquelas pessoas que já infartaram, que já tiveram um AVC e que já têm alguma placa conhecida nessas artérias. Sabe aquele exame do Doppler de carótida? Então, aqui no consultório a gente sempre pede ele para quando alguém tem um histórico de colesterol ruim, que é justamente para estratificar essa pessoa e saber se ela tem algum grau de placas. A gente vai então estabelecer metas. Quando o paciente, por exemplo, é de baixo risco, ele não tem nenhuma doença, ele não tem nenhuma placa identificada, o LDL pode ir até 130. Quando o paciente é de risco intermediário, esse LDL vai poder ir até 100. No entanto, quando a gente já identifica uma placa, ainda que seja uma placa pequena, ou que o paciente já seja de maior risco por conta, por exemplo, de uma diabetes, uma doença renal, um aneurisma, nós precisaremos ser mais rigorosos e colocar esse LDL abaixo de 70. E ainda mais rigoroso se o paciente já de fato tiver tido uma placa maior que 50, que inclusive, por exemplo, já o levou a um infarto ou um AVC, em que o LDL vai precisar ficar abaixo de 50.
Dificilmente essas pessoas que precisam de um LDL muito baixo vão conseguir esses níveis por conta própria, vão precisar de medicação. E a principal medicação é a estatina. Inclusive aqui no canal nós já publicamos um vídeo sobre as estatinas, se seria mocinho ou vilão, e falando da evidência científica vasta sobre o benefício das estatinas. A gente sabe que um ou outro paciente, uma minoria, não consegue usar estatina por alguns efeitos colaterais raros, como por exemplo uma dor muscular. E aí nesses casos a gente tem a opção também de algumas outras medicações, como por exemplo ezetimibe. Hoje estão sendo lançados cada vez mais pesquisas sobre a possibilidade de medicamentos, inclusive de injeção, para o tratamento do infarto. Recentemente estive num congresso que mostrou até uma vacina em camundongo sendo testada para evitar o colesterol subir. Olha que legal! Mas isso a gente ainda precisa esperar para ter os resultados de forma confiável e também já testado em humanos. Enquanto isso, nós vamos aproveitar o benefício enorme das estatinas para controle do LDL. E eu quero compartilhar com vocês uma dúvida que é muito comum aqui no consultório. Doutora, eu sou magra, por que o meu colesterol está ruim? Muita gente acha que só quem está acima do peso é que tem colesterol alto, e isso não é verdade. 30% da população brasileira, estudos inclusive do projeto Elsa Brasil, que eu já participei no meu doutorado, tem algum grau de dislipidemia, que é o colesterol ou triglicerídeo alterado. E isso pode acontecer não só em quem tem obesidade, mas também de causa genética em pessoas magras. Algumas situações ainda mais graves a gente chama de hipercolesterolemia familiar, em que a pessoa passa a ter depósito desse colesterol aqui na região da pálpebra inferior, na região da orelha, começa a ter muita gordura no fígado, casos de infarto na família em pessoas jovens, casos de AVC em pessoas jovens e também casos de morte súbita na família. Se você tem esse histórico familiar, também é importante buscar um cardiologista para identificar se não é o seu caso, a hipercolesterolemia familiar. E você que já me ouviu até aqui pode estar se perguntando: eu entendi, colesterol ruim tem que diminuir, mas por quê? Qual é o grande motivo de ter que controlar esse bendito colesterol? É a prevenção de doença cardiovascular. Quando a gente tem o LDL controlado, bem baixinho, é evidente cientificamente que a gente reduz o risco de infarto e de AVC. Então vamos juntos cuidar da saúde, reduzir esse risco cardiovascular e viver com mais qualidade de vida. Diante de tudo isso, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha com uma dessas 30% da população brasileira que você já ouviu falar, colega de trabalho, familiar, que tem colesterol alto e que precisa também assistir esse vídeo. Um abraço!